Bom dia, pessoal! Hoje eu vou gravar um videozinho aqui, a gente vai conversar um pouquinho sobre manutenção de moto e vamos falar um pouquinho sobre transmissão, kit de relação que o pessoal costuma chamar, corrente, coroa e pinhão. Pessoal, eu vou falar um pouquinho, esse assunto ele é meio polêmico, então muitas pessoas têm opiniões diferentes sobre o assunto. A gente vai falar aqui sobre prática e sobre um pouco de teoria. Para poder esclarecer esse assunto, para que você consiga ter uma noção de qual decisão você vai tomar. Eu não vou chegar aqui e falar assim para você, não, você tem que fazer isso, que essa é a regra, esse é o certo. Não, eu vou falar, a gente vai conversar um pouquinho e eu vou passar um pouquinho da minha experiência, do que eu já fiz na minha vida de motociclista, desde quando eu me conheço por gente. E aí nós vamos chegar a um consenso e aí eu espero ajudar que você tome uma melhor decisão aí relativa a esse assunto, tá? Primeiramente, eu quero pedir para que vocês, se estiver chegando agora no canal a primeira vez, se inscreva. O nosso canal ele tem bastante dica de manutenção, tem bastante conteúdo sobre motos, tem eventos, track day, testes, enfim, tem muita coisa sobre motos. Então, se inscreva, não deixe de dar o like, que ajuda o canal e assim a gente cria força para continuar criando conteúdo assim como esse, para que esclareça suas dúvidas aí, tá? Pessoal, primeira coisa também que eu quero falar para vocês é assim, ó. Nem sempre o cara que é o melhor piloto, ele é o melhor cara para te dar dica de manutenção, tá? E nem sempre o melhor mecânico, aquele que tem oficina mais cara, oficina mais tradicional, é o cara também para te dar a melhor dica, tá? Porque ele tá acostumado ali chegar, não, amigão, troca tudo aí. E aí você se lasca com 2 contos, 3 contos, às vezes sem necessidade. E eu vou falar porque às vezes tem o do tal do sem necessidade, tá? Eu tenho aqui uma coroa, que eu deixo guardada aqui de... Deixo aqui de exposição, deixo aqui de troféuzinho ali. Essa coroa aqui, para vocês terem uma ideia, é uma coroa Brandy. Brandy é uma das marcas mais baratas que existe, tá? É mais barata. E eu comprei essa coroa aqui para colocar numa CBR 600. E o que eu queria destacar para vocês, eu vou chegar bem pertinho aí, é o desenho que tem. A coroa e o pinhão, eles são de um material único, tá? Normalmente você vai encontrar qualquer coroa e qualquer pinhão de moto que seja de aço, é óbvio, porque tem as de alumínio, enfim. Mas sendo de aço, que é mais ou menos o padrão, você sempre vai encontrar kit de relação, kit de transmissão, normalmente é de aço, a coroa e o pinhão. E esse aço é um material único também, que é o aço 1045. E isso normalmente vai vir descrito aqui, ó. Deixa eu encontrar aqui, ó. Tá aqui, ó, aço 1045, tá? Então, esse material aqui é o mesmo de qualquer outro kit de transmissão que você vai encontrar mais caro. Não muda. O aço 1045 é aço 1045, tá? E mesmo que esse aço ele tenha algum nível de impureza, que ele seja menos rígido, vamos dizer assim, menos maciço, ele não vai te prejudicar também, porque normalmente esse material aqui, ele pode ser tanto mais rígido quanto menos rígido, mais macio, assim como é o alumínio. Então, o desgaste da coroa e do pinhão, ele sempre vai ser menor do que o da corrente, tá? Então, por mais que você dê a manutenção errada, por mais que você não lubrifique bem o seu kit de relação, o último que vai desgastar é a coroa e o pinhão, tá? E a sequência é sempre assim, primeiro desgasta a corrente, depois desgasta o pinhão e por último a coroa, certo? A corrente porque tem muitas partes móveis e depois o pinhão porque é menor, ele passa por mais vezes ali uma volta dessa aqui são 3, 4 voltas do pinhão. Então ele tem mais contato com a corrente do que a coroa, tá? Então sempre a coroa vai ser o último a desgastar. Agora o que acontece? Você tirou a moto 0 km. Aí você andou lá por volta de 20, 30 mil quilômetros, a sua corrente ovalizou, certo? Aí o mecânico vai chegar e falar assim para você, não, a coroa ovalizou. Não, isso aqui não ovaliza. Isso aqui
o desgaste é sempre uniforme, e por mais que desgaste um pouco mais cada dente desse aqui do que o outro, o desgaste não é o suficiente para você sentir isso no movimento da moto, certo? No funcionamento da moto você não vai sentir isso, porque o desgaste aqui vai ser milimétrico, então isso não vai fazer diferença no funcionamento da moto. O que ovaliza é a corrente, tá? Então o que é ovalizar a corrente? No comprimento todo da corrente, em algum ponto dela, ela vai estar mais esticada do que outro. Então vai ser aquela roda que você vai girar, e em um momento do ponto da corrente, você vai ver ela tá mais bamba. Quando você girar ali a roda, em outro momento ela vai estar mais firme. Isso é ovalizar. Mas o que ovaliza é a corrente. Ele ovaliza, é óbvio, porque a corrente é cheia de pinos, e esses pinos, com o movimento, eles vão desgastando ali, onde tem contato com os elos, e aquilo ali vai fazer com que ela tenha uma maior distância entre os elos do que no outro ponto da corrente. E isso normalmente acontece porque você estica muito a corrente, e aí ela, de um dia para o outro, a moto fica parada, aquilo fica esticado, e acaba com que você tenha uma torção desses pinos, e ela acaba fazendo isso daí. Ela acaba ovalizando, tá? Normalmente é por isso. O desgaste em movimento, normalmente é um desgaste uniforme. Ela, no movimento, no funcionamento, essa corrente ela vai desgastar uniformemente. Ela demora mais tempo, não que ela não possa sentir um desgaste e ovalizar só com funcionamento, mesmo que você mantenha sempre ela com a tensão correta, que ela não é totalmente esticada. Então, com o tempo, com o uso, ela pode ser que ela sim ovalize, pode ser, mas demora mais. Aquele desgaste prematuro, de você falar assim, poxa, minha moto tem 15 mil quilômetros, já ovalizou, normalmente é porque está muito esticado, certo? Outra coisa que você tem que prestar atenção também é o seguinte, que se respeitando aquela folga que cita no manual, às vezes até na própria moto, na capa de corrente da moto, vem indicando a folga que você tem que deixar, porque quando a moto está parada no cavalete, ela tem uma tensão. Quando você sobe na moto, ela tem outra tensão. Pode ser que seja mais ou pode ser que seja menos. Então, o que acontece? Aquela tensão que você deixa com a moto estática, parada, ela serve justamente para isso, para preservar a tensão máxima quando a moto está tanto totalmente carregada quanto totalmente em repouso, certo? Então, todos esses fatores que eu estou explicando para vocês é simplesmente para chegar num ponto. Quando você tem problema, que ovalizou, que está fazendo barulho, que já não tá legal, tem até folga, que quando você engata uma primeira, dá aquele soco, faz na corrente, faz tchum, né? Então, ela desgastou a ponto de você já ter que trocar a corrente. Mas, e a coroa e o pinhão? Primeira coisa que você vai fazer, você vai lá olhar o pinhão e ver se o dente, ele tem esse aspecto, ó, de cabeça. O dente aqui, ele tem que ter material, ele não pode ser aquele dente pontudo, fininho e torto, né? Então, se ele tiver esse aspecto mais gordinho, e o dente estiver reto assim, e tiver material, se é aquele dente gordinho, e você vai lá olhar o pinhão e fala, poxa, mas esse pinhão tá novo. Você pode sim comprar somente uma corrente e colocar nessa sua transmissão. Por quê? Porque a corrente que você já está usando, ela já acabou, ela já perdeu o ponto dela, o número de elos pela distância já não é o mesmo da original, ela já esticou. Então, ela já não está encaixando direito aqui. Essa dentição aqui, ela não muda a distância. Esses dentes aqui onde deita, esse apoio do elo da corrente aqui, ele não vai mudar de lugar. Esse aqui vai ser sempre o mesmo. Senão, a sua coroa com o uso, ela, ao invés de 42 dentes, ela teria 38 dentes, porque mudou a posição. Não, ela continua com a mesma posição. Esse apoio aqui, ó, certo? Apesar de um desgaste, às vezes, ter um pouco de desgaste aqui dentro desse apoio, não é o suficiente para te atrapalhar na relação nova. Então, você pode, sim, trocar só a corrente e manter o seu pinhão e coroa original. Você pode, sim.
Ou se você chegou ao ponto do seu pinhão tá muito ruim e a sua coroa ainda tá boa, você pode sim trocar só o pinhão e a corrente. Você pode sim e manter a coroa. Principalmente porque a sua coroa original é para ela ter um desenho mais aprimorado, onde encaixa aqui os elos da corrente, é para eles serem mais bem desenhados, porque o que muda de uma coroa para outra é o tipo de corte. Por exemplo, essa daqui ela tem um como se fosse um chanfro aqui, ó, os dentes, eles afinam nesse sentido aqui, né, ó. Eles dão uma afinadinha bem na ponta, ó. E isso faz com que o atrito nos elos da corrente vão ser menores. Ela vai agarrar melhor a sua corrente, essa coroa, por ela ter um desenho diferenciado. E se você olhar dessa coroa para outra coroa mais cara ou para a coroa intermediária, o que vai mudar é o corte, é o desenho. Mas o material é o mesmo. Então, como você tem lá uma relação, um kit de transmissão original na sua moto, porém desgastou primeiro a coroa, o pinhão e a corrente, você pode sim trocar só a corrente e o pinhão e manter a sua coroa original. Você pode sim, é óbvio, se ela estiver em bom estado. E é o que normalmente acontece, por deficiência de lubrificação, por erro na hora de manter a tensão. Tem gente que anda com ela, que estica muito, aí põe a mão lá, tá durinha. E outra coisa, temperatura. Aí a corrente está numa temperatura quente, ela dilata. O cara vai lá e pá, estica a corrente quente. Ela esfria, ela encolhe. Porque existe o material, o aço, ele tem essa dilatação. E é bem consistente essa dilatação. Tem que se levar em conta. E aí, você acaba tendo uma deficiência de lubrificação. Outra coisa, aí nós vamos falar agora de qualidades de corrente, né? A corrente, ela tem sim, diferentemente da coroa e do pinhão, ela tem sim uma diferenciação de materiais. Nem tanto nos elos, porque os elos são de aço. O que muda é a parte interna, os pinos, os elos mesmo, aqueles bujõezinhos e principalmente os retentores. Por quê? Esses retentores de umas correntes mais novas, quer dizer, melhores, eles têm uma capacidade melhor de, com o tempo, manter a lubrificação. Vou dar um exemplo. Eu peguei aqui uma corrente Regina. E peguei essa corrente Regina e comparei ela visualmente com a corrente que veio no kit original meu da Triumph. E você percebe que, além de ser o material mais grosso dos elos da corrente, o aço, né? Os bujõezinhos, eles eram mais assentados e os retentores, eles eram mais grossos. Então, aquilo ali mantinha mais tempo. Você, mesmo mergulhando na água, quando você puxava, ao mesmo lavar a moto, quando você rodava a roda, logo em seguida, depois de lavar no cavalete, ela jogava pouquíssima água para fora. E já as correntes mais baratas, elas têm uns O-rings menores, ela tem uma facilidade maior de perder a lubrificação. Então, essa é a diferença onde você tem que ter mais atenção. Então, se você tem lá uma moto 0 km, você rodou 15 mil km e a corrente avalizou, já deu problema. O que você vai fazer? Poxa, eu vou lá olhar, meu pinhão tá novinho, minha coroa tá novinha. Compro só uma corrente de melhor qualidade e coloco. Vai funcionar. Mas não vai casar a corrente nova com a coroa nova. Não, vai casar, porque como eu disse pra vocês, isso aqui não muda de lugar. O que muda de lugar é lá na corrente, porque ela estica, a corrente estica. E aí você vai pôr numa corrente nova, ela vai casar, o passo é o mesmo, 520, 525. Ela vai bater aqui com essa coroa e com o seu pinhão que já estão na moto, certo? E você vai ter uma relação que vai durar basicamente o mesmo tempo que duraria se você tivesse trocado a coroa e o pinhão. A diferença é que esses dentes aqui, né, com o tempo, eles vão... Aí o que vai acontecer? Como a sua corrente é nova, e normalmente a sua coroa e o seu pinhão, eles vão durar o dobro do que uma corrente nova, então você vai conseguir utilizar aí de verdade a sua coroa e o seu pinhão, o tempo de vida útil deles completo.
Você não vai estar tirando uma coroa e um pinhão em meia vida e tá às vezes descartando, entendeu? Você vai conseguir utilizar realmente a vida toda da sua coroa. Eu já utilizei coroa nova, de moto nova, com 2 correntes, e na segunda corrente, quando ela já ovalizou, comprei uma corrente porcaria, coloquei lá, quando ela chegou a ovalizar, eu estava por volta de 40 mil quilômetros com a moto, e eu fui olhar, eu conseguiria usar mais uma corrente ainda naquela coroa. A coroa ainda estava boa. O pinhão já estava meia boca. Mas se eu quisesse colocar uma terceira corrente naquele kit de coroa e pinhão, eu conseguiria utilizar. Então, pessoal, isso é para desmistificar. Porém, você precisa fazer análise. Se você tem uma moto zero, que você sabe que o kit de coroa e pinhão era zero, original, e você utilizou pouco tempo, porque é para durar por volta de 30 mil quilômetros um kit de relação desse, tá? Um kit de transmissão desse aí. É para durar por volta de 30, 35 mil quilômetros. Eu conheço gente que já rodou 50 mil quilômetros. Bem lubrificadinho e tal. Então, se você chegou com 15 mil quilômetros e já tem que trocar a corrente, porque a corrente ovalizou, provavelmente foi por falta, por erro em manter a tensão dessa corrente, ela acabou ovalizando, e aí você compra uma corrente nova, só a corrente, e troca só a corrente. E mantém, porque muito provavelmente com 15 mil quilômetros, essa coroa e esse seu pinhão aí vão estar muito mais de meia vida, vão estar 80% de vida com 20 mil quilômetros. Aí você troca só a corrente. Agora não, já está com 50, 40 mil quilômetros. Você foi lá, olhou, a sua coroa tá boa, mas o seu pinhão já vai estar meio desbeiçado. Aí você troca a corrente e o pinhão. Agora, se o valor que você vai gastar para trocar a corrente e o pinhão não compensaria você trocar a coroa também? Aí você troca a coroa também. Aí não tenha dúvida disso, é uma questão de custo-benefício, certo? Mas o ponto aqui é desgaste prematuro de corrente. Acontece muito por deficiência de lubrificação e por erro em manter a tensão da corrente. Aí o cara perde uma corrente boa, que às vezes você vai ver os elos, ela tem todos os elos, os O-rings, tudo normal, porém ela já está ovalizada. Aí o cara vai falar assim, não, tem que trocar tudo. Aquele mecânico bom lá da oficina boa, tradicional, vai falar para você, não, tem que trocar tudo. É inadmissível trocar só a corrente. O cara lá do piloto experiente vai falar isso também, porém ele não tem conhecimento, né? E nem experiência nisso, porque muitas vezes o piloto experiente ele nem mexe com isso daí, ele tem um mecânico que mexe, ele não tem essa experiência. Então você vai trocar só a corrente. Qual é a parte mais sensível da sua transmissão? É a corrente, né? Isso aqui eu nunca escutei falar que uma coroa estourou. Ou que um pinhão estourou, mas já ouvi falar muito de corrente que estourou. Aí o que compensa? Eu vou trocar tudo, mas eu tô meio sem grana, vou colocar um kit barato? Não, compensa você investir um pouco mais nessa sua moto, que deu desgaste prematuro de corrente, gasta um pouquinho mais, coloca uma corrente melhor. Que uma corrente melhor vai ser o custo de um kit completo, meio porcaria. Então você gasta um pouco mais, coloca uma corrente melhor. Essa corrente vai te dar mais aí 20, 30 mil quilômetros de durabilidade e com certeza o seu pinhão e a sua coroa vão aguentar esses 20, 30 mil quilômetros de durabilidade da sua corrente. Tá ok? Pessoal, então era esse o vídeo que eu queria fazer para vocês. E é óbvio, como eu falei no começo do vídeo, isso não é uma regra. Você pode discordar, deixa nos comentários. Mas eu tenho aí já um tempinho de experiência e eu vou falar para vocês. Grande parte, 99% das pessoas que eu vejo com desgaste prematuro de corrente, acontece em 80% das motos, vejo moto aí, muitas motos com 20, 15 mil quilômetros já com corrente ovalizada, e o cara não precisa trocar tudo, ele troca só a corrente. Vejo muito isso, diariamente, né? Então, assim, aí tem aqueles que escutam, né, a gente, uma pequena experiência que a gente tem aí de 20 e poucos anos de experiência, e acabam trocando só a corrente mesmo e fala, cara, ficou beleza, normal. O cara pega a rodovia, normal, acelera, normal, e a moto fica estável, fica lisa, e você colocando uma corrente melhor, ela vai manter por mais tempo a lubrificação, ela vai ter um tempo de vida útil melhor. O cara fica feliz, porque ela vai durar mais do que durou o kit original, mesmo sem trocar,
né? A coroa e o pinhão. E o cara que troca tudo, depois de 10, 15 mil quilômetros de novo, ele tá lá. Ô, mas eu troquei tudo, durou 15... Aí dura menos do que o original, porque ele colocou um kit inferior de qualidade, né? Dura menos que o original. Ele vai falar, poxa, antes eu tivesse feito o que você falou. Gastei à toa, agora eu tenho que trocar de novo. Então, pessoal, essa é a dica que eu deixo hoje pra vocês, referente à transmissão. Tamo junto. E não deixe de assinar e dar o like aí, deixa os comentários. Vamos discutir sobre esse assunto aí, tá ok? Galera, brigadão e até os próximos vídeos. Valeu!